Salve, meus amigos, informação do mercado da bola, algumas que me deixam um pouco esperançoso e algumas que não me deixam muito animados não. Sobre o único mesmo jogador, Diego Hernandes, vamos lá. O Sport está negociando com o Botafogo a contratação do meia-ponta Diego Hernandes, que jogou nessas últimas temporadas no Remo. Na reta final da Série B, ele chegou ali na metade do ano, no Remo, jogou a reta final da Série B e chegou a jogar nessa temporada na Série A também, mas foi pouco utilizado, pouco participou em gols e os números da carreira dele são bem fracos, tá? Mas é o seguinte, meio atacante deixa o Remo e fora dos planos do Glorioso, para o restante do ano, ele volta a ficar livre no mercado. Vamos para o contexto, né? Com proposta feita, o Sport abriu uma negociação para contratar o meio atacante uruguaio Diego Hernandes, que pertence ao Botafogo e estava emprestado ao Remo. Sem contrato renovado, o atleta se despediu da equipe paraense nessa última terça-feira, quando terminou seu contrato porque ele chegou lá na metade do ano passado. O GE apurou que o clube carioca se mantém em compasso de espera e aguarda primeiro que a direção rubro-negra e o agente do jogador resolvam bases salariais. Caso seja superada essa etapa, o Botafogo já sinalizou um caminho livre aí para concluir a transação sem dificultar o novo empréstimo, ou seja, acertar a base salarial com o empresário de jogador e acabou, cara, não tem muito mistério não. E as negociações estão avançadas, isso aí já é apuração pela minha parte, tá? Não é nem pelo GE. O GE não falou que já está avançado, o GE falou que está negociando. Bom, o Sport, entretanto, não é o único interessado em Diego Hernandes. Há concorrentes no radar, mas os pernambucanos foram os únicos até o momento a receberem uma anuência do Botafogo para seguir com a contratação de Diego Hernandes, o famoso aval, né? Há também, nesse caso, mais um detalhe que pode ser facilitador para a transferência acontecer. Em 2025, o Sport vendeu o zagueiro Riquelme, prata da casa, ao Botafogo e em troca ficou com o direito assegurado por cláusula contratual de receber 2 atletas do elenco profissional alvinegro. Até então, o clube recifense não fez uso dessa cláusula. Então, tá aí a informação. Que saiu a informação lá atrás, um ano atrás, com a venda de Riquelme, que o Sport teria direito a 2 jogadores do Botafogo. E, por enquanto, nada. A gente não contratou nenhum jogador do Botafogo, não pegou ninguém de graça, não contratou absolutamente ninguém. E aí o detalhe é que pode entrar nesse acordo aí com o clube carioca. Eu tô muito jornalista hoje, né? Com o clube carioca. Essa negociação envolvendo Diego Hernandes e Sport e aquela cláusula contratual envolvendo Riquelme, que o Sport teria direito de receber 2 jogadores do Botafogo. Complementando, no início do ano, até houve uma consulta ao Glorioso para trazer o meio atacante Matias Segovinha, que foi pro América Mineiro. E também o ponta Yarlen, que também acabou acertando com o América Mineiro. Que eu não sou muito fã não, tá? Sendo bem sincero, eu prefiro Diego Hernandes. Entre os 3, eu vou de Diego Hernandes, sem pensar 2 vezes. Segovinha é aquele jogador, é aquele banco, tá? Diego Hernandes não, já é um jogador que chega com status para disputar posição, a titularidade. Segovinha é aquele banco que às vezes vai ser útil, às vezes não vai ser um inútil. É um Cleison, talvez 15% melhor, talvez do mesmo nível também. Bom, se bem que Segovinha participou muito bem no jogo contra o Fortaleza recentemente. Enfim, Diego Hernandes disputou 33 jogos. Agora vem um ponto da informação também, né? E já entra um pouco no campo da análise. Diego Hernandes disputou 33 jogos com a camisa do Remo, marcando 3 gols e distribuindo 3 assistências. Ou seja, uma participação em gol a cada 6 jogos nessa média, beleza. Que não é uma boa média. Só que, lógico, parte desses jogos foi ele sendo um banco de reservas entrando no segundo tempo. Em 2025, foi peça importante para a campanha do acesso histórico remista à Série A. Contudo, nesta temporada, o meio atacante perdeu espaço aí na equipe. Bom, e só para complementar, tá? A partida contra o São Paulo em 31 de maio pela Série A marcou a despedida do jogador em Belém. Ok, se houver o acerto, o atleta uruguaio poderá estrear pelo Sport a partir do dia 6 desse mês agora já de julho, tá? Quando a janela extraordinária de transferências será aberta. Aí já é um outro ponto de informação. Que a gente vai trazer aqui o complemento para vocês, tá? Que Ítalo Rodrigues não ficou satisfeito com essa informação, não. Ele ficou, porém, criticou a CBF. Porque ele queria que a CBF avisasse aos clubes com antecedência essa janela extraordinária, que antes se abriria no dia 20 de julho e agora vai abrir no dia 6 de julho, 2 semanas de antecedência. E como sempre, o Sport está atrasado no mercado,
Vários clubes já se movimentaram, vários clubes já contrataram e já anunciaram jogadores. O Sport, por enquanto, não contratou ninguém, não anunciou absolutamente ninguém, mas Diego Hernandes está muito próximo para ser o novo meia atacante ponta do Sport, tá? Bom, vamos passar aqui o complemento das informações e também a análise da provável contratação do Sport do meia atacante Diego Hernandes. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Vamos embora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, gente, esse vídeo aqui é muito mais informativo do que opinativo, tá? Mas eu quero trazer aqui uma pitadinha de opinião que eu sempre faço aqui nos vídeos. Primeiro, Diego Hernandes. Acompanhei alguns jogos do Remo dele ano passado. Esse ano pouco, até porque na maior parte do tempo ele também foi banco. Mas ano passado eu acompanhei pelo menos uns 4 ou 5 jogos de Diego Hernandes na reta final da Série B. E assim, me chamou a atenção, porque é um jogador que tem uma excelente bola parada. Ele fez um golaço contra o Paysandu, inclusive no Repá, na reta final da Série B. É um cara que finaliza muito bem de média a longa distância, aquela famosa corta pra canhotinha e chapa ela no ângulo. Ele tem essa virtude. Tem drible também. É um ponta mais meia do que um ponta a ponta que ataca o corredor, ataca o fundo com muita velocidade. Ele é um pouco mais lento do que Barleta, mas tem explosão também. Então, me chamou a atenção porque é uma característica muito interessante que o Sport precisa. De um ponta meia, de um meia ponta, que pode jogar por dentro como um meia atacante, mas que no Remo até se destacou um pouco mais, jogando um pouco mais aberto pela ponta direita. Então, as características que Diego Hernandes apresentou nos jogos que eu assisti foi muito, muito interessante e, de fato, ele foi bem importante marcando gols e dando assistências importantes na reta final da Série B de 2025. Beleza. Aí tu fala, pô, então a gente tá contratando o craque da Série B, né? Não, porque os números dele são muito ruins, olhando a média histórica, tá? Bom, vamos lá. Nesse ano, em 2026, 19 jogos realizados, um gol, aliás, nenhum gol marcado, apenas uma assistência distribuída. É um número muito fraco, gente. Beleza, que ele foi banco em vários jogos, mas por que também ele foi banco? Porque não estava sendo tão útil. Ponto. 2025, em 14 jogos na Série B, reta final, 5 participações em gols. 3 gols, 2 assistências. Foi muito bem jogando a Série B, que é o campeonato da gente. Se você projetar isso para 28 jogos, que ele em tese possa ser que tenha por aqui, eu sei que vai ser um pouco menos, mas vamos botar 28 jogos, exagerando aqui, ele teria umas 10 participações em gols. Com 6 gols, 4 assistências. E essa é a minha expectativa de Diego Hernandes, tá? Caso o Sport feche a contratação, eu espero para ele ali em 23, 24 jogos 4 gols, 5 assistências, em média ali acima de 7, 8 participações em gols em 25, 24, 22, 23 jogos por volta disso. Bom, aí ele jogou no Everton do Chile, em 13 jogos, 1 gol, 2 assistências. Jogou no León do México, 13 jogos, 2 gols, 2 assistências. Normalmente ele não passa muito tempo nos clubes que ele é contratado, né? No Botafogo, 24 jogos, 1 gol, 2 assistências. Jogou no futebol uruguaio, boa parte da carreira, no Montevideo Wanderers. Em 13 jogos, 5 gols, depois de 36 jogos, 4 gols, em 24 jogos, 2 gols, 22 gols e tal. O ano mais artilheiro da carreira do cara foi quando ele teve 5 gols. Por N fatores que eu não acompanhei toda a carreira dele, mas foi ali que ele marcou 5 gols. O ano que ele foi mais garçom, que teve mais assistências, foi em 2025, que ele deu 2 assistências. Então, os números são minimamente preocupantes, tá? Para um jogador que não é tão novo assim. Diego Hernandes, ele tem mais de 25 anos, só checar com vocês, 26, né? Mas também não é tão velho não, pensei que ele já tivesse uns 29, 30. Enfim, do que eu acompanhei, me agrada, eu contrataria, acho uma boa contratação e acho que vai ajudar muito o Sport na Série B. Olhando os números, me preocupa um pouco mais. Mas enfim, eu vou até depois entrar em contato com jornalistas, repórteres lá do Pará, que cobrem mais o Remo, para ter uma análise um pouco mais profunda do jogador, tá? Mas do pouco que eu acompanhei, eu gostei muito do que eu vi e eu acho que é um acerto da gestão contratar Diego Hernandes. Bom, complementando aqui a informação,
O que é que Ítalo Rodrigues disse sobre essa nova janela, né? Que abriu agora pro dia 6. Se o Sport contratar Diego Hernandes hoje, ele já pode jogar dia 6. Só que a gente sempre tá atrasado no mercado em relação a todos. É bizarro isso. Abre aspas porque disse Ítalo Rodrigues. Particularmente recebi com a surpresa e, sendo bem sincero, com um certo tipo de indignação. Por quê? A gente se prepara com um planejamento para o dia 20 de julho. E aí, como você falou, há um desequilíbrio sim. Há um benefício sim para quem tem atletas contratados. Por quê? Porque isso influencia diretamente na parte financeira. Porque depois ele diz que quando você contrata um jogador depois do dia 20, você vai pagar um salário a menos. Quando você contrata ele hoje, você vai estar pagando um salário a mais. Então gera um desequilíbrio. Ô, Ítalo, tá de brincadeira, né, irmão? 120 mil reais a mais ou a menos, ou 150 mil reais a mais ou a menos, vai acabar com o esporte, vai falir o esporte ou vai enriquecer o esporte? Não vai, né, irmão? Então, gera um desequilíbrio sim, principalmente para quem teve gestão competente e rápida no mercado. Para quem teve gestão competente, já contratou o jogador, já vai poder para jogar agora, já vai poder colocar para jogar agora no dia 6. Quem não teve gestão competente, que é o caso do esporte, de certo modo sim, dá para falar que é incompetência e sempre a gente está atrasado em relação a todo mundo, vai ter que correr um pouco mais atrás desse prejuízo e vai ter jogadores para jogar 2, 3 dias depois, ou 2, 3 jogos depois, melhor dizendo, que a janela se abre. Então, é incompetência, gera desequilíbrio, não porque a CBF é maldosa, não porque... Não, gera desequilíbrio para quem foi competente positivamente, para quem foi incompetente e foi mais lento, gera um desequilíbrio negativamente falando. Bom, é isso. Mas, dito isso, eu entendo que a CBF poderia ter avisado os clubes previamente. Mas o senhor Ítalo Rodrigues e toda a sua gestão já deveria ter contratado pelo menos um jogador. E não contratou ninguém até o momento. Ó, se eu contrato com um cara com um mês antes, tenho que pagar um salário a mais. Então, se eu estou negociando com um cara na nossa situação financeira, que é difícil, eu vou tentar fazer com que o clube chegue 10 a 15 dias antes para ter menos custo para o clube. Então, particularmente gostaria muito que essa janela fosse antecipada, mas que a CBF tivesse avisado com um mês de antecedência, não com uma semana, 10 dias, para que todo mundo tivesse direito igual de se preparar para ela. Aí é loucura, né? Uma semana, 10 dias é um prazo impossível também. Ô, Ítalo, você tá errado, viu, irmão? Não tem como elogiar, não tem como passar pano, botar panos quentes aí, não. Você está errado, Ítalo. Porque não é que a CBF avisou ontem. Já avisou com um prazo pelo menos de 7, 10 dias para os clubes. E o que é que Ítalo Rodrigues fez? Até o momento não contratou ninguém. Aí agora tá correndo atrás para fechar com o Diego Hernandes, tá? Bom, que deve ser anunciado como novo reforço do esporte. Aquele abraço, estamos de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.